Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estarmos na casa do Senhor, na verdade. É muito bom a gente adorar em casa, louvar em casa, orar em casa, mas é diferente quando estamos aqui unidos no mesmo propósito de adoração ao nome do Senhor. Né? Isso é algo maravilhoso, isso me alegra um grupo de jovens, vejo jovens louvando, pregando uma palavra, isso me encoraja e me inspira. Eu fico muito alegre de ver Deus usando os jovens, né? E Deus vai falando através de cada um, isso é algo maravilhoso, eu fico muito feliz. E meus irmãos, estou alegre porque o Senhor cuida de cada um de nós, né? O Senhor já tem falado conosco através de cada um, e podemos dizer que o Senhor sim é bondoso e misericordioso para com cada um de nós. Então alegremos porque Ele se faz presente nesta noite, na verdade. Eu quero pedir, abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Quero ser breve. Livro de Neemias, capítulo 9. Versículo 1 ao 3. Livro de Neemias, capítulo 9, versos 1 ao 3. Encontrou? Diga amém? Eu estou com uma versão diferente, mas vamos acompanhando. Ora, no 24º dia deste mês, os filhos de Israel estavam reunidos em jejum e com roupas de saco e terra sobre eles. E a semente de Israel separou-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. E eles se puseram em pé no seu caminho e leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte eles confessaram e adoraram o Senhor seu Deus. Amém. Até aqui, meus irmãos. Então estamos falando aqui, né, do povo de Israel, mais especificamente da tribo de Judá. Eles acabaram de sair então do exílio da Babilônia. Passaram 70 anos lá. E conhecemos a história do povo de Israel, né? É um histórico um pouco complicado, um pouco difícil de lidar, né? Perceba, desde a morte de Josué, o povo de Israel, eles têm entrado numa montanha russa. Eles entraram num ciclo que funcionava assim: eles estavam bem com Deus, Deus cuidava deles, abençoava aquele povo prosperava, e chegava em determinado momento em que aquele povo dava as costas para Deus. Eles davam as costas e deixavam Deus de lado, se acomodavam. E assim então eles se misturavam com outros povos, e esses povos traziam consigo uma cultura pagã. Então o povo de Israel, quando menos esperava, já estavam idolatrando outros deuses, imagens, escultura. E Deus, vendo isso, mesmo sendo amoroso, misericordioso, ele se irava. O povo de Israel estava fazendo aquilo que a lei e os mandamentos diziam que não era para fazer. Então, sim, Deus se irava e castigava aquele povo. A justiça de Deus caía sobre o povo de Israel. Então, aquele povo era castigado e sofria a opressão dos demais povos. Deus permitia com que eles sofressem, passassem por momentos difíceis, por dor, sofrimento, choro. E diante sempre do momento mais difícil, do momento de sofrimento, o povo se lembrava de Deus. E ao se lembrar de Deus, o povo clamava. E é interessante, Deus sempre ouviu o clamor do povo. Deus ouvia e aquele povo então se arrependia dos seus pecados e Deus voltava a abençoar aquele povo, livrava eles da opressão dos demais povos e eles voltavam a ficar bem com Deus continuava abençoando eles prosperavam, só que aí novamente eles davam as costas de novo.
e voltavam a praticar os mesmos pecados. Ou seja, eles sempre estavam nesse ciclo, passaram isso por gerações. E agora, no contexto que acabamos de ler, eles saíram do cativeiro da Babilônia, onde passaram 70 anos, que também foi um castigo de Deus. Pelo mesmo motivo, eles apostataram, deixaram de lado. Deus enviou o profeta Jeremias para anunciar arrependimento, para anunciar o juízo, mas eles não ouviram. Então o juízo caiu sobre o povo de Israel, mais uma vez, sobre a tribo de Judá. Passaram 70 anos em dor, sofrimento, e mais uma vez, diante do sofrimento, ele se lembra de Deus de novo. É sempre um momento da dor. É algo familiar isso, né? Quer dizer, de lá para cá eu acho que nada mudou. O ser humano, querendo ou não, tende a se lembrar de Deus no momento de agonia. Isso é um fato inegável. Quando o ser humano se encontra em apuros, em um momento difícil, ele sempre tende a recorrer a uma força maior. É sempre assim. É que não é aquela frase, não existe ateu quando está caindo o avião? E ela é real. Quando o ser humano se encontra em sofrimento, não adianta, ele clama, ele busca. Talvez ele sabe que não consegue resolver, mas ele busca aquele que resolve. Então, sim, o ser humano ele sempre fez isso. Né? O povo aqui agora se lembraram de Deus. É interessante, tem uma frase que eu li no livro, onde o autor ele fez uma pergunta. Ele lançou a seguinte pergunta: qual tem sido um dos maiores evangelistas de todos os tempos? Eu comigo pensei, será que era Pedro, que era Paulo, Barnabé, Felipe, ou até mesmo o pastor Vitinho, por que não? Mas o autor então ele responde: um dos maiores evangelistas de todos os tempos se chama problema. O problema é o que mais tem feito pessoas a recorrerem a Cristo. O problema é o que mais tem feito pessoas a buscarem a Deus. É diante do problema que as pessoas correm para Deus. Isso é um fato. Desde sempre, desde o povo de Israel, até os dias de hoje, nada mudou. Né? Então, agora, o povo se lembra de Deus. E tudo bem, no contexto que temos aqui, eles estão num momento de reconstrução, né? Já saíram do cativeiro, e agora estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, estavam reconstruindo o templo, e o sacerdote Esdras estava responsável por ensinar a lei de Deus para o povo de Israel. Né? Então é isso que acontece em Neemias 8. Esdras começa então a ler o livro da lei para o povo. É interessante que o que acontece logo em seguida é algo maravilhoso. Depois que o povo tem entendimento da lei, acontece nada mais, nada menos do que um avivamento no meio daquele povo. Olha que coisa linda. Eu já quero falar sobre isso, mas antes eu não posso deixar de destacar que a mesma palavra que foi exposta lá, a sua eficácia, ela mantém. A palavra de Deus, ela continua tendo a mesma eficácia, ela continua sendo viva e eficaz, mas penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela continua tendo o mesmo poder, não é verdade? Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. A palavra de Deus, assim como Paulo disse a jovem Timóteo, ela continua sendo proveitosa para instruir, para exortar, para corrigir, tem o mesmo poder. Já foi lido aqui no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, porque nela medita de dia e de noite. O salmista está dizendo: feliz é aquele que foge das más companhias, da corrupção, do pecado, mas antes tem o seu prazer na palavra de Deus. Essa pessoa é comparada a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer prosperará. Olha que coisa linda! Assim é aquele que anda de acordo com a palavra de Deus. Não é verdade? Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. Agora, é necessário sim que venhamos meditar então na palavra de Deus, de dia e de noite. Isso é necessário, a meditação da palavra. Charles Spurgeon uma vez ele disse: não é sobre aquele que lê mais, mas sobre aquele que medita mais. Porque não tem valor eu ler de Gênesis, Apocalipse, e eu não parar para meditar. Não faz efeito algum.
Agora, tem valor quando eu pego para ler e começo a me perguntar o que Deus está dizendo aqui, como é que eu posso aplicar isso aqui em minha vida? Tem valor quando você medita, Deus fala com você e mudanças acontecem. Isso é bom, é necessário. Agora, tem uma frase também, evangelista, do Wayne Mowry, muito tempo atrás, ele disse a seguinte frase: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Olha que frase forte, mas isso é muito real. Um coração cheio de coisas santas não tem espaço para coisas pecaminosas. Assim como um coração cheio de coisas pecaminosas não tem espaço para as coisas santas de Deus. Então sim, que venhamos nos encher da palavra de Deus dia e de noite. Agora o povo então teve esse contato com a palavra de Deus. E agora temos aqui, vamos ler novamente o versículo 1 de Neemias 9. Ora, no 24º dia deste mês, os filhos de Israel estavam reunidos em jejum e com roupas de saco e terra sobre eles. Ou seja, eles estavam com roupas de saco e terra sobre eles. Isso significa que eles estavam em sinal de tristeza, estavam em luto, em arrependimento, em sinal de arrependimento. Foi isso que aconteceu, porque o impacto, esse é o impacto que a palavra de Deus causa naquele que ouve. Traz arrependimento, traz mudança. O povo de Israel agora, ao ter contato com a lei de Deus, eles foram confrontados. Eles perceberam que estavam sendo injustos para com Deus. Perceberam o pecado deles. A luz da palavra mostrou a podridão da vida que eles estavam vivendo. A gente pode dizer aqui em Neemias 8 que enquanto Esdras estava expondo, estava lendo a lei de Deus, o povo começou a chorar. Eles não aguentaram, eles perceberam que estavam sendo injustos para com Deus. Deus havia cuidado tão bem deles, e eles retribuíram das costas, retribuíram adorando falsos deuses. E então a palavra de Deus confrontou. É interessante, agora o povo entra em sinal de arrependimento. Isso é algo maravilhoso. Podemos entender isso como a misericórdia de Deus para com esse povo. Esse povo entendeu que o que eles mereciam de verdade era a destruição total. Eles mereciam extinção, mas Deus não permitiu isso. Deus foi misericordioso, sim. Podemos dizer que o cativeiro da Babilônia foi até um livramento para eles, e nem isso eles mereciam, mas Deus foi misericordioso. Glória a Deus, aleluia. Do cativeiro, e eles saíram de lá, olha que coisa maravilhosa. Então, mesmo eles pecando, Deus foi misericordioso, e cuidou daquele povo, e aquele povo entendeu, e depois eles começaram a agradecer porque Deus estava sendo misericordioso. Eles entenderam isso. Isso é algo maravilhoso. Eles entenderam que o objetivo de Deus nunca foi destruir eles. Se fosse assim, teria feito, mas não aconteceu isso com o povo de Israel, com o povo de Judá. Eles não foram destruídos, foram poupados. E agora o povo entende isso. Isso é algo maravilhoso. É que muitas pessoas, elas têm coragem de dizer: o Senhor se esqueceu de mim. Será que Deus realmente tem alguma coisa para a minha vida? Eu já ouvi pessoas dizendo isso, mas isso não é verdade. Se Deus, Ele me esquece, mas se tivesse crescido, nem respirando estava, nem vivo estava. Só pelo fato de estarmos respirando já é evidência. Deus está cuidando. Aleluia. Ele tem misericórdia. É a misericórdia de Deus sendo mostrada a cada dia. Deus tremendo, aleluia. Isso é algo maravilhoso. Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então, o objetivo de Deus era esse. Deus permitiu que eles fossem aflitos, mas estava esperando o arrependimento. Deus estava esperando isso daquele povo. E agora o povo se arrepende. Numa lição, Deus permite, da mesma forma que a gente passa por momentos difíceis, por situações, por momentos de dor, choro, mas entenda, não é Deus que quer destruir de jeito nenhum. Se quisesse assim já teria feito, mas se Ele permite, é porque Ele está esperando a mudança da nossa parte. Está esperando sim arrependimento, mudança de postura, de caráter. Então Deus permite, mas Ele quer nos moldar. Glória a Deus, aleluia. Então, veja que a gente deve agradecer a Deus, dependendo das circunstâncias, em tudo é graças. Agradecer a Deus em momentos de tristeza, de dor, de lamentação, sim. Devemos agradecer a Deus.
a todo momento. Né? É difícil, né, no momento da dor, mas a gente deve se lembrar de uma coisa: devemos agradecer a Deus por estarmos lamentando agora no inferno. Veja como ele é misericordioso. Então, devemos agradecer a Deus a todo momento, até pela tristeza, pela dor, pelo choro, mas a misericórdia de Deus é mostrada, até mesmo através da nossa dor. Agora, é interessante que muitas pessoas, elas têm uma filosofia de vida um pouco complicada. Já ouviram aquelas pessoas que dizem assim, você tem que curtir a vida porque a vida é curta? É mais jovem que diz isso, né? Isso é comum. Bom, essa é uma filosofia de vida muito perigosa. Pessoas que não têm uma perspectiva de vida eterna. Pessoas que não têm os olhos na eternidade. Pessoas que a fé deles, ela se alimenta apenas no agora, mas não entendem a eternidade. Agora, olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15:10. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então, essas mesmas pessoas que têm essa filosofia de vida, elas não suportam o problema. Nossa, elas correm o problema da dor, porque para elas a vida é tão curta que não dá tempo de ficar triste, não dá tempo de chorar, não dá tempo de ter problemas. Elas correm, elas sempre estão fugindo do problema, elas não aceitam de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Quando o problema bate na porta delas, elas saem correndo, elas correm e se escondem. E é essas mesmas pessoas que recorrem às drogas, às bebidas, à prostituição, tudo que Satanás oferece, elas aceitam como forma de fuga dos problemas, de fuga da dor e do sofrimento. Mas não tem como fugir. Não, é um momento em que o ser humano, de forma geral, passa. A dor e o sofrimento faz parte da vida de cada um, e não tem como fugir. Mas as pessoas não entendem isso. Elas sempre estão tentando fugir, mas não conseguem. Chega um momento que elas percebem que não importa o que elas façam agora, acompanhem a vida dela todos os dias. E o único remédio, inclusive a única cura, é Cristo Jesus. E sabemos disso. Agora, é importante que a gente venha entender que a dor e o sofrimento são momentos, são tempos. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir e tempo de chorar, tempo de se alegrar e tempo de se entristecer. Ou seja, a gente abraça tão bem o momento de alegria, mas quando vem o momento de tristeza, a gente quer sair correndo, é verdade. Mas não dá. A gente deve se apoiar em Cristo nesses momentos. Melhor ainda, aleluia. Utilizar a dor como uma forma de nos impulsionar. Se precisar nos aproximar de Deus, se é isso que Deus está esperando, amém. Muitas vezes é isso que Deus está esperando de nós. Ele usa assim a dor, ele vê o comodismo nas nossas vidas, ele envia assim, ele permite que a dor nos alcance. E o que ele espera? Arrependimento. Espera que a gente busque mais, se entregue mais. Né? Então, devemos entender que sim, que é tempo para todas as coisas, e que se o momento for de choro, amém. Que chore, não tem problema nenhum chorar, é necessário. O Sermão do Monte nos diz: bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. É só um momento, o Senhor está cuidando, está providenciando, está mudando as nossas vidas, está moldando a cada um de nós, e devemos entender isso. A partir do momento que a gente entende isso, a gente tem até uma perspectiva diferente da dor e do sofrimento, não é? Mas a nossa maior esperança, olha, lindo, está lá em Apocalipse 21:4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, sim, a dor é passageira, haverá um dia em que ela não existirá mais. Glória a Deus, aleluia. Então, se for o momento de chorar, chora, mas chora na presença de Deus, não sai dela não, né? Agora, é necessário sim, um momento de choro, querendo ou não, ele nos incomoda e faz com que a gente busque mudança. Diferente daquele que está acomodado e satisfeito com as suas próprias realizações, essa pessoa dificilmente sai do lugar, mas aquele que chora está buscando mudança, né? Agora, o povo de Israel, eles entenderam isso. Mas outro exemplo que eu posso usar, por exemplo, é
é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele ora e pede para Deus tirar o espinho da carne dele. O espinho da carne é algo que enfraquecia a carne dele. Não sabemos ao bem o certo que era, mas é algo que enfraquecia a carne dele. Então ele ora 3 vezes, pede para Deus tirar o espinho da carne. E a resposta de Deus é: a minha graça te basta, e o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Entenda? E Deus não está dizendo que ele é mais forte quando Paulo está mais fraco. Não, é uma questão de reconhecimento. Paulo só percebe a grandeza de Deus quando ele está fraco. Paulo só entende a grandeza de Deus quando ele está fraco. Então, a partir do momento que ele percebe isso, ele começa a se gloriar nas próprias fraquezas. Ele entende. Então, se eu enxergo que Deus é mais forte, que eu estou fraco também, que eu fico fraco mesmo, ele aceita isso. Ele entende isso. Isso é entender a dependência de Deus. É algo que todos nós devemos entender. É isso que o povo de Israel tinha acabado de entender diante do sofrimento, e agora, com as lágrimas, eles reconheceram: somos dependentes de Deus. Aleluia! É isso que Deus está dizendo. Esse reconhecimento, né? Então, agora, veja, lemos o primeiro versículo, o povo se arrepende, o povo se entristece. Agora o versículo de número 2: e a semente de Israel separou-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Então, no primeiro versículo, vimos o arrependimento. E agora, no segundo versículo, vimos o fruto do arrependimento, que é a mudança. O arrependimento produz mudança, ele deve produzir mudança. Deve produzir mudança de caráter, de pensamentos, de postura, de vida, de tudo. É isso que o arrependimento deve causar. É isso que aconteceu com o povo de Israel. Se eles estavam andando com povos estrangeiros, agora se apartaram desses povos. Se eles estavam praticando a idolatria, abandonaram a idolatria. A palavra de Deus iluminou o caminho deles, eles entenderam. Eles entenderam e se arrependeram e buscaram a mudança. O arrependimento sempre deve vir acompanhado de mudança. Perceba Moisés. Ele se precipitou diante dos planos de Deus, matou o egípcio, se tornou um assassino e teve que fugir. Mais tarde ele se arrependeu, e através do arrependimento e da mudança de Moisés, agora Deus estava usando ele para conduzir o povo até a terra prometida. O mesmo Moisés que tinha matado, agora estava escrevendo os mandamentos: não matarás. Isso é mudança. Ele passou por essa mudança. Houve arrependimento e mudança. Pedro levou a Jesus 3 vezes. Bom, mas depois que recebeu a promessa de Deus, ele começou a pregar ousadamente. Antes ele tinha medo de falar que era amigo de Jesus, agora estava pregando no nome de Cristo, publicamente, sem medo nenhum. O arrependimento trouxe mudança. O apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, a partir do momento em que teve o seu encontro com Cristo, veio o arrependimento, e agora de perseguidor, agora ele se tornou um perseguido. Era perseguido. Ou seja, uma mudança radical, totalmente. É isso que todo cristão passa. É isso que todo cristão deve passar. Não é? Agora, e aqui a palavra vai dizer também que vamos começar a confessar os seus pecados, os pecados dos seus pais. É algo que não podemos negligenciar jamais, a confissão de pecados. Veja que está escrito lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28:13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa, eles abandona e encontra misericórdia.